Queridos, vamos abrir em Jó. Jó 22, versículo 21. Amém? Jó 22, versículo 21. Acharam? Ainda gosto de ouvir barulho de papelzinho. Apesar de estar eletrônico aqui, papel ainda é. Amém? Posso ler? Amém. A versão que eu estou lendo diz assim: une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Amém? Amém. Queridos, quando eu vejo esse versículo, o que eu destaco dele? E uma coisa que a gente vê muito na procura do mundo: a paz. Todo mundo procura a paz. Vocês já perceberam que mesmo aqueles que têm muito dinheiro, aqueles que estão no meio de muita situação boas, que estão passando por coisas boas, você vai conversar com a pessoa e ele diz assim: sabe o que eu mais queria na minha vida? Paz. Eu queria ter paz. Pô, mas você tem dinheiro, você tem bem, você consegue viajar, você vai para o exterior, mas eu não tenho paz interna. E Jó escreve aqui, ó: une-se-te, pois, a Deus e tem paz. Queridos, a questão da paz é uma ideia tão recorrente, é uma ideia tão forte no imaginário coletivo, na vida que nós vivemos. Tem uma música muito bonita, alguns vão lembrar de John Lennon, na música Imagine. Ele fez essa música, o que ele dizia nessa música? Ele dizia que ele sonhava com um lugar onde a paz era absoluta. Um lugar onde não tinha países, um lugar onde não tinha guerras, um lugar onde não tinha brigas, um lugar onde a paz reinasse. Um lugar onde o mundo fosse unido e todo mundo dividia tudo que tinha. Essa é a música do John Lennon. Então, quando você olha isso, você vê que existe uma busca pela paz muito grande no mundo. Essa busca pela paz era tão grande que existe até uma coisa chamada o Prêmio Nobel da Paz. Que uma vez por ano, alguém é premiado porque fez alguma coisa que trouxe situações de paz para o mundo. Aliás, foi isso que Alfred Nobel fez quando ele criou esse prêmio. Ele queria, ao criar esse prêmio, que esse prêmio pudesse ter dado a alguma pessoa que de alguma maneira trouxe ou fez alguns atos que trouxeram paz ao mundo. Vocês perceberam como a paz é uma coisa que está em todos os lugares? Está em canções, está em livros, está na nossa mente, está em conferências mundiais. Vocês já perceberam que tem conferências sobre a paz? Aliás, tem aquela coisa bobinha que faz que toda Miss que está no Miss Universo diz: eu quero a paz do mundo, não é isso? A paz do universo. Porque, queridos, a paz, ela é o que o ser humano mais busca. Tem planos econômicos que são feitos visando paz social. Tem situações de ações coletivas que buscam a paz dentro daquela coletividade. Quando a gente olha para a paz, o que é a paz? A paz quer produzir um bem-estar, ela quer produzir uma sensação em que nós nos sintamos bem, uma sensação de segurança, de satisfação pessoal. É isso que basicamente acontece. Mas vocês já perceberam que de fato, muitas vezes quando a gente tem essa preocupação com a nossa segurança, quando a gente começa a correr atrás da nossa segurança, e muitas vezes a gente busca poder, busca prazer, a gente se ilude na busca da verdadeira paz. A gente acha que tendo dinheiro, tendo situação, tendo poder, tendo uma boa casa, tendo prestígio, nós vamos encontrar a paz. E muitas vezes a gente colhe exatamente diferente de tudo isso. Enquanto nós esperamos colher paz, às vezes a gente colhe, sabe o quê? Frustrações, desconfianças, medo, ciúmes, ansiedade, e por aí vai, ressentimentos. A gente vai colhendo uma série de outras coisas que não é a paz. Sabe por quê, queridos? Porque a verdadeira paz só vem de Deus. É Deus quem derrama paz nos nossos corações. É Jesus que mostra para nós que existe uma paz diferente do mundo. Enquanto o mundo coloca para nós que se nós tivermos poder, tivermos prestígio, tivermos o melhor carro, tivermos a melhor casa, tivermos a melhor família, nós vamos ter paz em todas as situações, isso de fato não acontece. Isso é imaginário. Aliás, a música do John Lennon tem um título muito
bom em relação a isso? Ela chama imagine. Porque só imaginando não se acontece na realidade. Mas quando Deus derrama paz nos nossos corações, ela é verdadeira. Ela faz a gente suplantar algumas coisas. E nós precisamos entender isso. Na palavra de Deus, na Bíblia, existe uma palavra que tipifica o que é isso. E muitas vezes a gente fala essa palavra para os outros e não entende o significado dessa palavra. Essa palavra é shalom. A gente às vezes fala para os outros shalom, a gente, shalom, e a gente não entende o que é shalom. Shalom no hebraico, ela tem um significado muito amplo, muito grande. Shalom, ela significa plenitude, significa integridade, significa saúde, significa bem-estar, significa segurança, solidez, tranquilidade, descanso, harmonia, e por aí vai. Então, quando você cumprimenta alguém com shalom, você está dizendo mais do que simplesmente a paz do Senhor. Você está dizendo para a pessoa que você tenha plenitude, que você seja íntegro no seu dia, que você consiga ter saúde e bem-estar naquilo que você faz, que você sinta a segurança de Deus e que você sinta a solidez de alguém que tem o Senhor na sua vida. Vocês perceberam como é muito maior? Essa palavra, ela acaba mostrando que é muito mais do que ter paz em meio a conflitos, em meio a ansiedades. É você sentir uma paz plena. Essa palavra é tão usada no Antigo Testamento que shalom é usada mais de 250 vezes no Antigo Testamento. Em vários lugares ela é usada. Só que nós não percebemos, porque nas nossas traduções nós não vemos essa palavra sendo usada. Mas, por exemplo, no Salmo 4, que todo mundo gosta de ver, o Salmo 4:8, que diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O que o salmista está dizendo esse em paz é em shalom eu me deitarei. É na paz do Senhor, é na plenitude do Senhor. Por que ele diz isso? Porque pessoas que têm paz no coração, elas conseguem dormir no meio da tribulação. Elas conseguem descansar. Vocês já experimentaram esse tipo de paz? Que você está no meio daquela situação que parece que está te apertando, não tem o que acontecer, e você fala assim: Senhor, eu vou dormir. Porque cansado minha cabeça não pensa. Cansado meu corpo não reage. Eu vou dormir. E eu sei que durante a noite o Senhor vai cuidar de mim. Então eu não preciso dormir com a cabeça agitada, eu não preciso dormir. O que eu farei amanhã? O que eu farei amanhã? Deus vai à minha frente. Ele vai me ajudar no amanhã. Louvamos, né? Porque Ele vive e posso crer no amanhã. Eu posso crer no amanhã quando eu estou com Ele. E é isso que a gente faz. No meio da maior tribulação do povo de Israel, eles estavam no meio de uma luta muito grande. Deus vem através de Jeremias e dá uma palavra para o povo. Está lá em Jeremias 29:11. Deus diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Aí ele diz assim: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pensamentos de shalom, de plenitude, de completude, de certeza absoluta que eu estou à frente. Ele diz isso no meio da maior tribulação que o povo estava passando. Ele diz: calma, calma, vocês estão agitados. Eu tenho pensamentos de plenitude para vocês, eu tenho pensamentos de integridade, de segurança, de tranquilidade. Então, quando a gente olha na Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, dizendo: tenha paz, e a gente fala: mas paz, transforma a paz por essas palavras. Plenitude, tranquilidade, segurança, integridade, confiança. É isso que Deus está dizendo. Quando Deus vira ao povo através de Jeremias, Ele diz: acalma o seu coração, eu estou no controle de todas as coisas. Por que vocês estão tão ansiosos com o que está acontecendo? Isaías 53 também fala de paz. Lá em Isaías 53 ele diz assim, veja o que ele diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. E aí ele diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías está falando de Jesus. Ele está dizendo o seguinte, que em Jesus nós podemos ter paz. Ele recebeu um castigo que era nosso.
Um pouquinho antes de começar, nós estávamos falando sobre o sacrifício no Antigo Testamento. Era uma coisa dolorosa o sacrifício no Antigo Testamento. E Jesus passou por esse sacrifício por nós, pelas nossas vidas. Ele nos trouxe integridade, nos trouxe plenitude. Através do sacrifício, dessa paz que Jesus traz para nós, nós podemos entrar na presença de Deus. Nós somos reconciliados com Deus. Nós recebemos a segurança que vem do Senhor, que vem do Pai. Nós recebemos mais do que isso, a certeza que um dia nós estaremos na frente dele. E um dia entraremos no descanso do Senhor, como diz a palavra. Tudo isso vem através da paz. Jesus também fala muito de paz. Jesus fala várias vezes sobre isso. Agora, se a Bíblia fala tanto de paz, por que será que nós não sentimos essa paz? Por que será que nós não conseguimos trazer para dentro de nós isso que é dito na Bíblia? Sabe por quê, queridos? Porque nós ainda estamos presos muito na nossa vontade. Nós estamos presos muito no nosso querer. A gente ainda busca segurança por nós mesmos. Para alguns a segurança é o dinheiro no banco. Para outros a segurança é ter um bom carro. Para outros a segurança é ter um bom emprego. Vocês perceberam que tudo isso que eu falei é efêmero e passa? Tudo isso de uma certa maneira passa. O bom carro um dia fica velho. O bom emprego, se você não fizer mais o que o patrão quer, ele te manda embora. O dinheiro, se você não usar ele com parcimônia e com muita sabedoria, ele vai embora também. São todas coisas passageiras, mas a gente fica se concentrando em buscar isso. E criamos em nós uma ilusão, que é uma ilusão transitória, passageira. Ah, hoje eu estou muito bem. Mas amanhã, se você perder o que te dá essa sensação, você vai estar mal. A diferença é que com Deus nós estamos bem o tempo todo. Porque é nele que nós colocamos a confiança. Não são as coisas vêm. As coisas acontecem. Muitas vezes nós ficamos focados no nosso eu. Eu consigo fazer, eu consigo realizar. E aí a nossa vida fica parecida com uma montanha russa. Porque a hora que eu acho que eu não faço, eu desço em velocidade. E aí lá no baixo do vale, não, eu tenho que melhorar. Aí eu começo a subir bem devagarinho. E aí quando eu acho que eu estou no topo, eu desço de novo. Vocês já perceberam como muitas vezes a nossa vida é uma montanha russa? E o que acontece quando Jesus entra na nossa vida? Esse sobe e desce começa a ficar menor. Tem uma passagem que Jesus diz, eu vou à frente, aliás, no Antigo Testamento, eu aplano as montanhas e subo os vales. Sabe o que Deus está falando? Ele traz equilíbrio. Nós ainda vamos descer e subir, porque faz parte da nossa vida. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci todas elas de Jesus. Só que a diferença é que com Deus, esses vales e essas montanhas vão ficando menores. Porque Ele sobe os vales e aplana as montanhas. Para que a gente entre em mais tranquilidade. Queridos, é isso que Jesus faz. Nele nós encontramos a paz, nele nós encontramos essa plenitude. Quando Ele faz o Sermão do Monte, lá em Mateus 6, versículo 31 a 34, Ele diz assim, não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Querido, Jesus nos alerta, busca primeiro o reino, entende o que é a paz do reino, entende o que Deus está falando a nosso respeito. Como Ele disse a Jeremias, cuidado, calma, eu tenho planos para vocês. Eu tenho bons planos para vocês. Eu tenho planos que querem trazer plenitude, que querem trazer segurança, que querem trazer tranquilidade. Acalma a tua alma. Nós cantamos, nós louvamos. Aquieta a sua alma. Porque a nossa alma muito agitada não permite que a gente ouça Deus. Quando nós estamos na agitação da nossa alma, nós não ouvimos a palavra. Nós não conseguimos entender. E aí nós esquecemos que ter esta confiança e buscar essa paz depende de nós. Crermos no que está escrito aqui. Nós temos que crer. Nós temos que dar o primeiro passo nessa direção.
Jesus fala sobre a paz nos evangelhos, lá em João 14, 27, Jesus diz o seguinte: deixo com vocês a paz. Ele não está falando deixo com vocês dinheiro, poder, eu deixo com vocês a paz. E a minha paz que nos dou, não lhe dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Sabe o que Jesus está dizendo nesse versículo? Que o mundo cria uma série de coisas ao nosso redor para tentar nos dizer, isso é paz, busque isso, busque aquilo, busque aquele outro que você vai ter paz. Queridos, eu lembro quando eu não estava na palavra. A minha paz era ter coisas. Então eu lutava para ter coisas. Eu vou comprar aquele relógio, comprava aquele relógio. Vou comprar aquela caneta, eu comprava aquela caneta. E me sentia poderoso, porque eu tinha um relógio que era difícil para alguém comprar. Queridos, quando eu fui para Cristo, eu vi que tudo isso é efêmero. Até hoje eu não uso mais relógio. Tenho vários guardados em casa. Estão lá, um dia fica de herança para alguém. Estão lá. Porque não faz mais diferença. As canetas estão guardadas. Não faz mais diferença. Uma Bic escreve tão bem quanto as que eu tinha. Aliás, hoje eu gosto de escrever em lapiseira, que é mais fácil ainda, porque minha letra fica melhor no lápis, eu não sei porquê. Acho que minha letra é muito corrida, na caneta ela corre demais, aí fica esquisita. Minha letra, eu digo o seguinte, minha letra quando eu estou apressado para escrever, só 2 pessoas leem ela. Eu e Deus. E depois de um tempo só Deus. Então é complicado. E no lápis parece que minha letra sai mais redondinha, então tá aí, ó, não uso. Mas era a minha segurança. Preciso comprar um carro novo, preciso comprar uma joia nova, preciso comprar uma coisa nova. E aí eu me sentia bem quando eu fazia isso. E depois no dia seguinte eu me sentia mal, né? Porque parece que aquilo não sustentava, aí eu corri para buscar outra coisa. E Jesus está dizendo, a paz dele é diferente. Ele dá uma paz que garante que ele tira o medo da gente. Sabe por quê? Porque o amor dele derramado em nós tira todo o medo. Quem sente o amor de Deus não tem medo das coisas. Porque confia no Senhor, confia naquilo que Ele está falando, confia naquilo que Ele está nos conduzindo. Pô, Senhor, o caminho está meio nublado ali na frente, né? Mas Ele diz assim, mesmo que você passe pelo caminho mais nublado, pela sombra do vale da morte, a minha mão te sustenta, eu te conduzo, eu te levo à frente. E é essa certeza que a gente tem. Queridos, a gente tem uma certeza muito grande quando a gente confia, quando a gente entende o que Ele fala sobre nós, o que Ele fala a respeito de nós. Um pouquinho antes, nós lemos João 14, 27, um pouquinho antes dele dizer que a paz do mundo, a paz que Ele tem, que é diferente do mundo, Ele derrama sobre nós, Ele diz uma coisa muito importante no versículo 26. Ele diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Sabe qual a missão do Espírito Santo, querido? É quando nós estamos no desespero, Ele nos lembra, calma, Deus falou a seu respeito. Deus deu uma promessa para você. E às vezes as pessoas confundem. As pessoas confundem porque as pessoas acham. A gente estava conversando um pouquinho antes hoje, eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. Tem pessoas que ficam impactadas, e muitas negativamente, e eu já passei por isso. Quando você vai numa igreja e vem o pregador e diz, o Senhor mandou te dizer. Pô, mandou dizer para ele, mandou dizer para mim, Deus não gosta de mim. Eu tive esse conflito muito tempo dentro de mim. Até que o dia que eu entendi que Deus fala através da palavra. Quando nós estamos num culto, nós somos confrontados com a palavra. E a profecia vem da palavra. A palavra profética vem da palavra. Ah, mas Deus pode usar pessoas? Pode. Mas eu acho o seguinte, é minha opinião, Deus usa profetas. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, aí o pastor Manuel pode me ajudar, eu nunca vi uma profecia dizendo que você vai ganhar um carro, vai ganhar uma coisa, vai ganhar uma casa, vai ficar milionário, eu nunca vi. O que tem no Antigo Testamento são profecias do tipo, conserta a tua vida, senão Deus vai entrar pesado em cima de você. Você está pecando e Deus está te dizendo, Ele te ama, portanto conserte o teu caminhar. São essas as profecias que vêm
confunde. Ah, não, Deus, esse tipo de profecia eu não quero na minha vida. Imagina, eu no meio de um culto, o cara me apontar o dedo e diz: Deus te diz, conserte o teu caminho, senão ele vai te levar para o inferno. Aliás, ele não, você mesmo vai. Ninguém quer esse tipo de profecia. Mas era o que eu via no Antigo Testamento. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A profecia é a palavra de Deus. Quando nós somos tocados pela palavra, quando nós estamos no meio daquela situação de desespero, e a gente respira fundo e o Espírito Santo fala para nós: você é filho amado, você é menina dos olhos de Deus, Deus vai cuidar de você. Lembre-se, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas ele venceu o mundo, você vai vencer também. Mas Deus está doendo, claro que está doendo, dói, mas eu estou com você. E aí a gente respira fundo e fala: tá bom, é para andar em frente? Vou andar em frente. Eu não sei o que tem lá na frente, mas se Deus está dizendo que vai comigo, ele vai comigo. Porque a palavra diz que ele vai à minha frente. Então ele vai abrindo todos os caminhos. Eu só tenho que ir atrás dele. É essa certeza, querido, é essa paz que nós temos que ter nos nossos corações, é essa certeza. O apóstolo Paulo, quando ele escreve sobre essa plenitude, ele escreve várias vezes sobre a paz de Deus, mas tem uma passagem em Filipenses 4 que ele fala claramente sobre isso. Filipenses 4, 7, do 7 ao 9, ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Queridos, sabe o que Paulo está dizendo? Primeira coisa que Paulo está dizendo aqui é que existe uma paz que excede todo o entendimento. Por que excede todo o entendimento? Porque são ações que nós tomamos em situações extremadas que chocam os outros. Essa é a paz que excede todo o entendimento. Pô, o mundo está caindo e aquele cara está sentado, calmo. O que está acontecendo com ele? Como é que ele pode estar assim? E o pior é que as pessoas chegam perto e olham e veem no nosso olhar que nós estamos em paz. E as pessoas ainda olham e dizem assim: como é que você pode estar em paz no meio de uma situação dessa? E aí a gente pode evangelizar, porque eu posso dizer: porque eu tenho Jesus Cristo no meu coração. E Ele me dá uma paz que o mundo não entende. Ele me dá uma paz que suplanta todas as coisas. Ele me dá uma paz que mesmo no meio dessa tribulação, eu sei que eu estou com Ele. É isso que Paulo está falando. E Paulo vai mais além, ele dá uma dica como ser diferente do mundo. Vocês viram no versículo 8 que ele fala? Ele diz assim: você está no meio de uma situação, você está passando por uma situação, você está no seu dia a dia, mantenha na tua mente coisas boas. Mantenha na sua mente princípios e valores do reino. E ele fala: mantenha a verdade na tua mente. Fale a verdade, trabalhe com a verdade, mantenha o que é honesto, o que é justo, mantenha o que é puro, seja amável. Se é uma coisa de boa fama, faça. Se você acha que vai trazer mal para alguém ou para você, não faça. Fugir da aparência do mal. Ele diz ainda: se há alguma virtude ou se há algum louvor, que seja isso que esteja na tua mente. E ele está dizendo por quê? Ele está dizendo que quando nós nos alimentamos dessas boas coisas, nós começamos a entender mais facilmente o reino de Deus. E ele ainda termina dizendo: busquem o reino, aprendam sobre o reino, olhem o que eu fiz. Ele está dizendo aos filipenses: se espelhem em mim e deixem a vida de vocês serem transformadas. Nós podemos nos espelhar em Paulo. Ou como nós podemos nos espelhar em Paulo? Lendo tudo que ele escreveu, vendo o que ele deixou escrito para nós, vendo como foi a vida dele. E aí nós podemos nos espelhar nisso. E olha, Paulo não foi um homem que aceitou facilmente as coisas. Vocês sabem o que era a vida dele antes de aceitar Cristo, antes dele ser derrubado no caminho de Damasco. Vocês sabem o que era Paulo.
Ele era um assassino de cristãos. E se transforma no maior pregador da palavra de Cristo. Mesmo estando na palavra de Cristo, ele diz lá em Romanos, é difícil para mim ficar nessa posição, porque tem muitas coisas que eu quero fazer e eu não consigo. Mas tem coisas que eu não quero e eu ainda faço. E ele está falando do pecado. Eu brigo todo dia com a minha alma. Eu brigo todo dia com o meu corpo. Eu brigo todo dia porque eu quero fazer algumas coisas para Cristo e não consigo fazer. Mas outras coisas que eu não devia eu faço. E ele ainda diz que miserável homem que eu sou. Ele era um ser humano como nós. Por isso que ele diz aos Filipenses, se espelhem em mim. Mas o que vocês ouviram de mim e receberam de mim, isso deve estar dentro de vocês. Isso vocês devem estar estudando o tempo todo, isso vocês devem estar pesquisando o tempo todo. É isso que ele fala. Ele escreveu isso aos Filipenses, mas ele também escreve aos Colossenses. Lá em Colossenses 3, do 14 ao 16, ele diz assim, e sobre tudo isso, revestimos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine o vosso coração e sede por isso agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e demonstrando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Queridos, quando ele está escrevendo isso aos Colossenses, ele está dizendo, devemos ter em nosso coração, sabe o quê? O amor de Cristo. Esse amor é perfeito, é o vínculo de toda a perfeição, é aquilo que nos faz ser diferentes. Porque nós olhamos o mundo com outros olhos. Nós temos nós temos misericórdia, nós sentimos a dor dos outros, ou deveríamos sentir. E isso nos faz sermos diferentes em relação às outras pessoas. Ele continua dizendo que nós estamos sendo chamados para ter a paz de Cristo em nossa colocação, nosso coração. E aí quando ele fala da paz de Cristo, ele faz uma colocação que eu achei curiosa nesse versículo, porque ele diz assim, a paz de Cristo, para a qual também fosse chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede por isso agradecidos. Sabe onde nós sentimos a plenitude da paz de Cristo? Quando nós estamos no meio do corpo de Cristo. Quando nós podemos conversar com irmãos que sentem a mesma dor do que nós. Isso nos fortifica, isso nos fortalece para que nós possamos enfrentar o mundo. Por isso que é importante estar numa igreja, por isso que é importante estar comungando com irmãos. Hoje em dia, por N motivos, não vou entrar neles aqui, tem muitas pessoas que foram de alguma forma machucadas dentro da igreja e dizem, eu não vou mais em igreja, eu leio a Bíblia em casa. Cuidado, porque Paulo está dizendo, é no meio dos irmãos que você vai sentir a verdadeira plenitude da paz. Nós precisamos ter essa união, nós precisamos estar no meio de um corpo, porque é o corpo que nos fortalece, é o corpo que nos solidifica, é o corpo que nos ensina. Senão Cristo não tinha falado da igreja. Ele não tinha dito para Pedro o seguinte, Pedro, em cima dessa pedra eu vou fazer a minha igreja. Cristo estava dizendo que ele ia formar uma igreja. Então quando nós falamos, não, a igreja sou eu sozinho na minha casa, não é, não é. Uma ovelha sozinha é presa para lobos. É só ver como funciona. Quando os pastores de ovelha têm uma ovelha que está sozinha, ele sai correndo atrás da ovelha, porque ele sabe que uma ovelha sozinha não é páreo para o lobo. Uma ovelha sozinha não é páreo para o mundo. Não, mas eu sou forte, eu leio, cuidado, sozinho, sem poder trocar informações com alguém, sem poder conversar com os irmãos, sem poder debater aquilo que está no nosso coração. Sabe o que acontece? Nós começamos a ouvir outras vozes. Aí vem a dor no coração, eu ouço outras vozes. Aí vem a dor no coração, eu lembro daquela música de Fossa, lá do Nelson Gonçalves, vou ouvir Maria Bethânia, vou ouvir essas músicas bem assim, up, e elas vão me deixar mais down ainda, né? Impressionante. Você não vai ouvir louvor. Vocês já perceberam? Que quando a gente está nessa situação assim, brigado com Deus, você não vai ouvir louvor. E aí de uma música, você vai buscar um amigo que não é cristão, e ele vai começar a te dar orientações que não são cristãs. E no seu desespero, aquilo vai parecer, até que tem um certo sentido. Nós temos que tomar cuidado no meio do corpo que a gente tem visões diferentes, tem coisas diferentes, tem pessoas que pensam diferente.
Tem pessoas que estão aqui porque amam outras pessoas, que não querem o mal de outras pessoas. É o que Paulo está falando. Nós fomos chamados a ter essa paz no meio do corpo. E ele complementa dizendo que, acima de tudo, a palavra de Deus tem que habitar nos nossos corações, porque quando ela habita nos nossos corações, nós entendemos essa plenitude, nós entendemos esse amor, nós entendemos essa misericórdia de Deus, e portanto nós entendemos esse shalom de Deus, essa paz completa que vem sobre nós. Queridos, nós somos chamados para ter a plenitude da vida cristã. Nós somos filhas e filhos, nós não somos bastardos do Senhor. Nós somos filhos e filhas, meninas dos olhos de Deus, a parte mais preciosa da criação. Vocês já perceberam em Gênesis, quando Deus cria o mundo, todas as coisas ele diz o quê? Faça-se. Não é isso que ele diz? Faça-se a luz, faça-se os animais, faça-se o mar, faça-se o sol e as estrelas, e o homem. Ele diz simplesmente faça-se o homem? Não, ele põe a mão na massa. Ele põe a mão na massa, ele molda o homem. Não é isso que diz a palavra? E ele ainda não contente, porque ele moldou o homem, o que ele faz? Ele sopra o espírito de vida dentro do homem. Para todas as coisas, se vocês lerem Gênesis depois, leiam lá. Quando Deus termina um dia da criação, ele diz assim, e Deus viu o que ele tinha feito e achou bom. Quando ele cria o homem, sabe o que ele fala? Deus olha para o homem e o achou muito bom. Nós estamos acima da criação, queridos. E a gente não percebe isso. A gente não percebe o carinho e o detalhe de Deus conosco. E você acha que depois desse carinho e desse detalhe na nossa criação, ele vai simplesmente dizer, fiquem aí sozinhos, se virem com as coisas? Não, queridos. Por isso que o salmista escreve no Salmo 23, ele está comigo. Está comigo no bom, está comigo no ruim. Está comigo junto. Meus inimigos vão me olhar e vão ver que ele está comigo. Às vezes a gente acha ali que é uma vitória, né? Eu vou mostrar para meus inimigos como eu sou bom. Não, não é nada disso. Um dia os nossos inimigos vão reconhecer. Ele tinha coisas diferentes, eu que não entendi. Independente de onde nós estejamos. E é isso que a gente precisa entender. João 14:1, Jesus ainda falando, ele diz assim, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus está dizendo que se nós cremos nele, nós cremos em Deus, e se nós cremos nele, em Deus, o nosso coração vai estar em paz. Nós não vamos estar agitados. Lembra quando nós dissemos lá no começo, o versículo de Jó? Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Queridos, nós precisamos entender essa paz. Nós precisamos entender o que significa esse shalom na nossa vida. Shalom é muito mais do que paz, é uma plenitude completa que vem sobre nós. Nós precisamos entender essa plenitude. E como nós entendemos isso? Lendo a palavra, buscando a presença do Senhor, falando claramente com o Senhor. Sabe, queridos, tem gente que tem medo de fazer orações mais drásticas com Deus. Deixa eu dizer uma coisa, Deus gosta de orações drásticas. E a Bíblia me diz isso. Tem muita gente que diz o seguinte, eu já ouvi muita pregação que diz, não fica questionando Deus muito não, aceita as coisas que vêm. Não é isso que eu vejo no livro de Abacuque. Depois vocês leem o Abacuque. Qualquer hora a gente até prega sobre o livro de Abacuque. Mas Abacuque, ele começa o livro dele dizendo, Deus, até quando o Senhor vai permitir tudo que está acontecendo? Até quando o Senhor vai deixar que aconteçam essas coisas? E o detalhe maior é que Deus responde para Abacuque. E Abacuque diz, não aceito a tua resposta. Não concordo com o que o Senhor está dizendo. E Deus tem que responder de novo. E ele diz, olha, continuo não concordando, mas se o Senhor está falando, eu vou ficar observando para ver o que acontece. E vocês sabem como termina o livro de Abacuque. Abacuque 3, 16 e 17 é um poema maravilhoso. Ainda que me falte tudo, ainda que me tirem os campos, ainda que me tirem toda a minha fazenda, ainda que me tirem toda a minha força de vida, ainda que me tirem tudo, não vão tirar o Senhor da minha vida. Porque o Senhor está no meu coração. Uma pessoa que começou questionando Deus. Então a gente tem que ter orações sinceras.
O livro de Jó que nós lemos, se vocês perceberem lá no capítulo 37 ou 38, é um dos dois, acho que é 37, Jó está no mimimi. Deus, eu sou justo. Ah, Deus, que é isso, Deus? Deus, como pode eu passar por isso? Está no mimimi. Vocês não, 35, 36, Jó está no mimimi. Claro, por tudo que ele está passando. Só que acho que no começo do 37, Deus vira para ele e fala assim, Jó, chega. Primeira coisa, levanta. Oh Deus, eu estou aqui todo estrupiado, eu estou sentado em cinza, estou com dores. Deus fala para ele, levanta. Levanta e coloca o teu cinto. Ou seja, se ponha como homem na minha presença. Porque eu não converso com quem está caído. Deus não conversa com mimimi, queridos. Leiam depois essa passagem em Jó. Coloca o teu cinto e fala comigo. E me pergunta as coisas e eu te responderei. Deus quer conversar autenticamente. Não adianta ir na frente deles e dizer, não. É Deus, está acontecendo coisa que eu não estou entendendo. O senhor vai me explicar ou não? O senhor vai me dizer por que está acontecendo ou não? Tudo bem, se o senhor quiser explicar, explica. Se não quiser, não explica. Mas, pelo menos me traz paz no meio da situação. Porque eu preciso da paz. Não dá para mim ficar com a mente dividida, pensando que eu estou sendo de alguma maneira punido pelo Senhor. Tem muita gente que acha isso. Deus não pune ninguém. Ele está sempre conosco. E se nós orarmos dessa maneira, Ele responde, porque toda vez na Bíblia que alguém orou, foi respondido. Por que não vai responder para nós? Responde para nós também. Agora, essa certeza dessa plenitude, desse shalom, dessa paz, é que nos faz ter uma vida diferente. É que nos faz entender as coisas de forma diferente. Queridos, como tem estado sua vida com Cristo? Você tem entendido o que é essa paz? Você tem entendido o que é essa plenitude? Isso é importante para nós, queridos. Sua vida tem encontrado essa paz que excede todo o entendimento? Ou você ainda fica brigando pelo teu dia a dia? Deixa eu dizer uma coisa, a gente briga pelo dia a dia. Mas é muito melhor deixar Deus ir à frente. É muito melhor orar e dizer, Deus, vá ao Senhor à frente. Porque o Senhor tem coisas melhores para mim. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia que nós vamos nos lembrar de Jesus. E antes de nós cearmos, eu queria perguntar para vocês, será que esse conceito de shalom está dentro de nós?